material de apoio no PDF da sua aula. Então você pode ler à vontade, pesquisar, reler todo esse material de apoio no PDF da sua aula. Então você pode ler à vontade, pesquisar, reler e assistir esse vídeo quantas vezes for necessário para você absorver esse conhecimento, tá ok? Primeiro item que eu quero falar da farmacologia, a ciência que estuda os fármacos, é sobre a biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? É uma fração da droga que chega ao destino. Quando você ingere a droga, ela vai para o seu estômago, depois vai para o seu intestino, depois ela cai na corrente sanguínea, é metabolizada e é excretada. É o exemplo, né, do anti-inflamatório diclofenaco. Antes, quando a pessoa está lá, né, com inflamação, sentindo uma dor, ela vai e ingere o diclofenaco. Ele vai para o estômago, onde ele é desintegrado. Depois ele vai ser o quê? Absorvido no intestino. Logo em seguida cai na corrente sanguínea, é metabolizado e vai para o campo de ação onde ele precisa atuar, que é o local da inflamação. Depois ele vai ser excretado, tá ok? Mas a biodisponibilidade é a quantidade de droga do fármaco que chega até o local da dor, tá? Então, se você está sentindo uma dor na perna ou a inflamação no braço, você vai ingerir um fármaco e vai chegar a uma fração, uma quantidade dessa substância que vai ser metabolizada para diminuição dessa dor. Outro conceito, gente, anota aí, bioequivalência. Mas o que seria isso? Gente, são dois fármacos, tá, que têm o mesmo princípio ativo. Você às vezes passa lá na farmácia e fala assim, olha, você tem aí um analgésico para mim, eu estou com uma dor de cabeça. Aí o atendente balconista, que futuramente vai ser você, pergunta assim, você está o quê? Você está sentindo dor de cabeça? Olha, o que as pessoas costumam tomar é o Neosaldina, ou então uma aspirina, e aí quando você vai olhar a composição de um de outro, opa, o mesmo princípio ativo, a mesma função que é para a dor de cabeça. Então isso chama-se bioequivalência, tá ok? E a outra conceito também muito importante, você tem que estudar, é a farmacocinética, que é a absorção, ou seja, a farmacocinética, ela vai estudar os caminhos desse fármaco, tá? Como que ele é na fase de absorção, na fase de distribuição, metabolização e excreção. Eu até abri esse vídeo falando sobre o diclofenaco, anti-inflamatório, tá bom? E por último, a farmacodinâmica, que é o mecanismo de ação de um fármaco, tá ok? Então, como que esse fármaco age, como que ele passa, você ingere ele, o que acontece com esse fármaco? Então, gente, são conceitos que vocês precisam estar estudando, né? Farmacologia, biodisponibilidade, bioequivalência, farmacocinética, farmacodinâmica, tá ok? E também as vias de administração. Quais são as vias? Gente, nós temos medicações que podem ser inseridas na nossa corrente sanguínea pela via cutânea. Quando eu falo cutânea, é pele, tá ok? Por meio de adesivos, né? Existem pessoas que fazem tratamentos, por exemplo, de reposição hormonal. Aí o médico vai lá, coloca um adesivo na pessoa para estimular, quando é o homem, o seu hormônio de testosterona, né? Quando é a mulher, o seu hormônio de estrogênio. Tudo é feito com um adesivo. Pessoas que querem parar de fumar também tem um adesivo. É um exemplo de administração via cutânea. Nós temos também aquela que é
intravenosa, tá bom? Que é por meio de aplicação de injeções. Temos a retal, no caso, quando você vê uma criancinha que está com muito gases, a mãe vai lá e aplica uma medicação via retal. Temos também a sublingual, que pode ser por gotas. Geralmente o fármaco ele já vem com a sua prescrição dizendo qual via ele deve ser administrado, se é intravenosa, se é sublingual, embaixo da língua, né? Se é retal ou se é subcutânea. Até o nosso próximo vídeo. Veremos o processo de distribuição, como ocorre a distribuição dos fármacos no nosso organismo. Bem, gente, a princípio é importante falar que para que a distribuição do fármaco ocorra, são necessários dois fatores: o fator fisiológico do fármaco e o fator físico-químico do fármaco, tá? Os fármacos lipossolúveis, eles possuem baixa capacidade de permearem a membrana biológica, tá? Por um outro lado, os fármacos que são muito lipossolúveis, eles podem se acumular no tecido adiposo e prolongar a ação do fármaco no nosso organismo, tá? Então, recapitulando, pesquisa o que é característica físico-química fisiológicas de um fármaco, tá? E fármacos lipossolúveis, tá? Que possuem uma capacidade de se encontrar com o tecido adiposo, e uma vez que ele fica acumulado no tecido adiposo, ele libera uma ação prolongada, tá ok? O que não pode ser benéfico, né, para o nosso organismo, um fármaco que fique ali durante muito tempo. Ele precisa ter a sua meia-vida, tá? E depois ser excretado. E se ele for muito lipossolúvel e ficar muito tempo no organismo, pode não ser benéfico e pode gerar um efeito colateral para o nosso organismo. Em uma outra substância. E onde ocorre essa biotransformação? Ela ocorre no fígado, tá? Ela ocorre nos rins, ela acontece nos pulmões e no tecido nervoso também, tá ok? Fatores que influenciam, no caso, o organismo, a biotransformação, tá? Alguns fatores são relevantes e merecem atenção, como, por exemplo, questões genéticas, tá? Fatores genéticos e também a idade. São fatores que podem interferir no processo de biotransformação. E agora falaremos sobre indução enzimática e inibição enzimática. O que é enzima? Tá? A enzima é por onde o fármaco ele faz a sua conexão, tá? Para ser metabolizado. Como eu falei, o processo de metabolização pode acontecer no rins, no fígado, mas ele precisa se conectar a uma enzima, tá? Então, assim, quando o metabolismo ele é acelerado, rápido, no processo de biotransformação do fármaco, isso representa que a ação desse fármaco ele vai ser mais rápida, tá? Ele vai ser acelerado por meio de uma indução. A indução enzimática nada mais é do que a elevação dos níveis de enzimas. Com mais enzimas, eu tenho um processo de metabolismo mais rápido. Com uma inibição enzimática, que é o que? Uma redução das enzimas, eu tenho um processo de biotransformação, o metabolismo mais fraco. Vou te dar um exemplo mais claro, tá? Se você tem um carro 1.0 e vai para o Rio de Janeiro, né, você vai chegar numa velocidade X. Se você tem um carro
2.0 indo para o Rio de Janeiro, pegando a Via Lagos, ou a estrada aí de grande fluxo do seu estado ou município, você vai chegar mais rápido, porque o motor dele é mais potente, certo? Isso ocorre com a indução enzimática, quando as pessoas tomam uma medicação chamada fenobarbital. Junto com a medicação, esse fenobarbital é como se fosse esse carro 2.0 que vai te levar mais rápido. Então, esse fenobarbital é uma substância que, tomada concomitantemente com a medicação que você toma, vai fazer com que ela seja metabolizada mais rápida. Tá? Então, indução nada mais é do que elevar o número das enzimas. Lembra do carro 2.0, vai chegar mais rápido. A inibição enzimática já seria um outro exemplo que eu dei. Você ir para o Rio num carro de motor 1.0, você vai chegar com menos tempo. E aí, se você chega atrasado no seu destino, você tem uns problemas, né? Você perde seus compromissos, as suas reuniões. Exatamente o que acontece com o fármaco no nosso organismo. Quando você tem uma inibição enzimática, o que representa isso? Inibição enzimática. O que pode ocasionar isso? Dois fármacos com o mesmo princípio ativo competindo pelo mesmo sítio de ação de uma enzima. Entendeu? Então, como se fosse mais ou menos assim. Vou dar o exemplo de carro de novo. Você quer ir para São Paulo e você não tem nenhuma carona. De repente aparece duas pessoas da sua família ou do seu círculo de amizade que os dois estão indo para São Paulo e agora eles estão disputando quem vai levar você para São Paulo. Isso ocorre na inibição enzimática. Você tem dois fármacos, duas drogas com o mesmo princípio ativo, ou seja, esses dois fármacos eles vão para o mesmo lugar, para o mesmo campo de ação, para o mesmo destino, tá? E vai competir a atenção dessa enzima. Então isso vai ocorrer, o que vai gerar? O processo vai ser mais lento de biotransformação e vai gerar efeitos colaterais, como por exemplo, quanto mais tempo uma droga fica no organismo e ela não é excretada, ela pode gerar intoxicação farmacológica, tá bom? E trazendo danos aos organismos do corpo. Caso os processos de excreção, tá? E também meia-vida. Mas antes disso, a gente precisa fazer uma complementação sobre biotransformação, tá? O metabolismo nada mais é do que a biotransformação de um fármaco. Lembra que a gente tem explicado nas aulas anteriores que o processo de biotransformação ele ocorre, né, quando o fármaco ele se junta à enzima e essa enzima ela promove um processo de metabolização desse fármaco. E aí nós falamos sobre dois aspectos, que é a indução das enzimas, né? Quando você tem o aumento ao processo de aceleração das enzimas. E hoje a gente vai estar falando sobre a excreção, que é a retirada do fármaco do organismo, que ela ocorre por diferentes vias, tá? Quando a gente retira, na verdade, quando a gente ingere um fármaco, o nosso próprio organismo, ele se encarrega de excretar esse fármaco, tá? E aí pode ser pela via urinária, tá? Pode ser também pelas fezes. Isso vai depender das características físico-químicas de cada substância, tá bom? Cada um possui uma forma, no caso de ser retirado, físico-química de ser retirado. A meia-vida da medicação, né, é muito falado sobre meia-vida, mas o que seria a meia-vida? A meia-vida eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando você toma uma medicação, por exemplo, de 100 ml, ela demora um tempo para poder agir. Esse tempo, vou dar um exemplo, né, que, por exemplo, se você tomou hoje uma medicação de 100 ml,
daqui a 45 minutos, 50 ml dessa substância que você tomou vai estar atingindo o seu campo de ação. Então, damos o nome de meia-vida, no caso, o tempo que é levado em consideração, o tempo que essa medicação ela vai demorar para atingir o seu sítio, tá? O seu campo de ação. Então, você tomou uma substância de 100 ml, levou 45 minutos para que ela começasse a surgir efeito, né? E 50 ml desses 100 chegasse ao campo de ação, então 45 minutos será a meia-vida, né, dessa droga, desse fármaco, tá bom? Fechamos então esse módulo e o nosso próximo módulo é sobre os sistemas. Estaremos estudando sobre o sistema muscular, sobre célula, sistema ósseo, circulatório e por aí vai, tá bom? Até a próxima.